Aqui é a Gi Ferreira trazendo muito mais informações para você. Aliás, você merece. Fique aqui com a gente e tenha as informações na palma da sua mão. Compartilhe esse vídeo. Fala pra galera! Na alergia ao trigo, o organismo, quando entra em contato com o trigo, desencadeia uma resposta imunológica exagerada, como se o trigo fosse um agente agressor. Para confirmar a alergia alimentar ao trigo, se faz um exame de sangue ou teste na pele. A alergia ao trigo em geral se inicia em bebê e não tem cura, tendo que excluir o trigo da alimentação para toda a vida. Porém, o sistema imunológico é dinâmico e, ao longo do tempo, ele pode se adaptar e reequilibrar, sendo por isso importante o acompanhamento do médico alergologista. Na dieta para alergia ao trigo, é necessário eliminar da alimentação todos os alimentos que tenham farinha de trigo, mas não é necessário excluir o glúten, podendo por isso se usar cereais como aveia, centeio, cevada ou trigo sarraceno. Outros alimentos alternativos que podem ser consumidos são amaranto, arroz, grão de bico, lentilha, milho, quinoa ou tapioca. Os alimentos que devem ser excluídos da alimentação são alimentos à base de trigo, como biscoitos, bolos, cereais, massas e o pão. Enquanto a doença celíaca prejudica gradualmente o intestino, a alergia ao trigo tem sintomas quase instantâneos. Quando um alérgico ingere um alimento que contenha esse cereal, ele logo sente coceira na pele, irritação ou inchaço na boca, ou na garganta, ou dor de cabeça. Doença celíaca é uma reação imunológica à ingestão de glúten, uma proteína encontrada no trigo, na cevada e no centeio. Ao longo do tempo, a reação imunológica à ingestão de glúten cria uma inflamação que danifica o revestimento do intestino delgado, causando complicações médicas. Isso também impede a absorção de alguns nutrientes, ocorrendo uma má absorção. O principal tratamento é uma dieta rigorosa sem glúten, que pode ajudar a controlar os sintomas e promover a cicatrização intestinal. Os principais sintomas da doença são dor abdominal, diarreia, flatulência, distensão do abdômen, fraqueza, perda ou dificuldade para ganhar peso, queda de cabelo frequente, diminuição do apetite. Alimentos ricos em farinha de trigo branca pode causar o aumento das taxas de colesterol ruim, em função da rápida liberação do hormônio insulina e do aumento do acúmulo de gordura no organismo. Além disso, taxas de colesterol altas aumentam os riscos de doenças cardiovasculares. Pessoas com intolerância ao glúten costumam ficar com excesso de gases, inchaço na barriga, sofrer com diarreia ou com prisão de ventre quando ingerem alimentos ricos na proteína do trigo, da cevada, da aveia e do centeio. Esses sintomas também costumam aparecer quando se fica muito tempo sem comer. Uma dieta rica em alimentos ácidos, como fast foods e outros produtos de farinha branca, forçam o corpo a extrair cálcio dos ossos, o que, por sua vez, afeta a densidade óssea. A acidez excessiva é uma das principais causas da inflamação crônica, que pode causar artrite, entre outras doenças crônicas. O glúten é um composto de proteínas de armazenamento, denominadas prolaminas e glutelinas, que se unem com o amido, o que pode substituir a farinha de trigo. A farinha de arroz, farinha de amêndoa, farinha de aveia, farinha de chia, de linhaça, quinoa e etc. Existem muitas farinhas. O glúten é uma substância fibrosa, elástica, pegajosa, de coloração âmbar, formado pelas proteínas quando a farinha de trigo é misturada com água e submetida à mistura mecânica. É o responsável pela retenção dos gases da fermentação, o que promove o crescimento dos pães. O glúten é uma proteína que está naturalmente presente em cereais como trigo, aveia, centeio, cevada, malte e seus derivados. Qualquer alimento que leve na composição um destes ingredientes contém glúten. Quem tem intolerância ao glúten tem uma sensibilidade a ele. A sensibilidade
Varia desde uma doença celíaca totalmente manifesta, com danos e inflamação no intestino, até alergia ou intolerância ao glúten. O tratamento pode ajudar, mas essa doença não tem cura. Geralmente, ela é diagnosticável pela própria pessoa. Os sintomas podem incluir inchaço, diarreia, dor abdominal, cansaço e erupções cutâneas. O tratamento é feito por meio de modificações nos hábitos alimentares. Uma dieta sem glúten geralmente reverte ou interrompe os sintomas. Pessoas com intolerância permanente ao glúten têm a doença celíaca, e o único tratamento é uma dieta isenta da substância por toda a vida. Caso o celíaco consuma algo com glúten, ele pode ter uma reação imunológica do intestino delgado, que provoca uma lesão na mucosa do intestino e impede a absorção dos nutrientes. Alguns sintomas de intolerância ao glúten. Você não consegue comer macarrão sem se sentir mal. Você está super inchada. Sua pele está seca e escamando. Você está perdendo peso sem tentar. Você não consegue se concentrar. Você se sente desanimada todo o tempo. Seu trânsito intestinal está estranho. Prisão de ventre o tempo todo. Diarreias também. Você não consegue se lembrar de nada. Você está tão cansada que sempre precisa de um cochilo. Alimentos que contêm glúten: pão, torrada, biscoito, massas, bolos, cerveja, pizza, salgadinhos, cachorro-quente, hambúrguer, queijos, ketchup, maionese, molho shoyu, salsicha, temperos industrializados, cereais, barrinha de cereais, xaropes, alguns remédios, entre outros. Resumo: o glúten, proteína presente em alguns cereais como trigo, cevada e centeio, leva a reações diferentes em algumas pessoas. Embora a alergia ao trigo e a doença celíaca sejam manifestações imunológicas causadas pela proteína, elas são diferentes entre si. A sensibilidade ao glúten não provoca reações graves como as outras duas condições, apenas um desconforto. Compartilhe esse vídeo. Fala pra galera! E continue aqui nos acompanhando. Fique com Deus e até o próximo vídeo.